Um bom dia a todos nós. Nas mãos de Deus sempre esteve a minha fé e nela sempre estará. E aí vamos ouvir o Evangelho de hoje para dizer e ouvir o que nos fala, a mensagem que nos traz, as palavras segundo São Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir a sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são mais dois, mas uma só. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher. Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza dos vossos corações, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, e não, a não ser por caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nascem assim, outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fazem capazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Nessa passagem do casamento, a gente compreende como uma união sendo algo, de certa forma, uma magia divina. E há culturas bíblicas, inclusive, que mostram casamentos diferentes em várias partes do mundo. Homens casados com Salomão teve não sei quantas mulheres. Cada cultura adota para si a forma que for correta. Eu quero dizer que nessa passagem do casamento a gente deve fazer uma alusão ao mandamento entre os 10 que nos dá o caminho para tal, que é não desejar a mulher do próximo, principalmente para os homens e para as mulheres. Eu estava falando lá não desejar a mulher, mas porque está de forma resumida, mas a gente pode entender também como não desejar o homem da sua próxima. Né? Então, assim, aplicando essa parte aí, respeitando esse fundamento de quem está com outro, se assim respeitado e não usurpado, ou seja, eu não vou querer a mulher de outra pessoa que está se relacionando com outra pessoa, ou que está querendo se relacionar com outra pessoa, é a vontade dela. A mesma coisa o homem também. A gente aí já está se livrando do pecado. E com relação ao casamento em si, acredito que da mesma forma, respeitando-se sempre o próximo, para não prejudicar. Tá? Mas houve a separação. Deve haver todo um período de maturidade para se desligar completamente de um relacionamento que não foi respeitado. E aqui fala das uniões ilegítimas como motivo para anulação de casamento. Portanto, peçamos sabedoria a Deus para tomarmos as melhores decisões e para compreender também o que seria uma união ilegítima. União que houve traições, que houve mentiras, que houve enganações, tanto de uma parte como de outra. Isso antes do casamento ou depois do casamento. A igreja atual ela aplica para casos antes do casamento. A sociedade aplica para casos depois do casamento.
É difícil porque não temos clareza nas escrituras, mas a gente tem a clareza da consciência da alma. E a consciência da alma nos mostra que se depois do casamento não houver o respeito, não houver a consideração, a integração para haver uma só carne, uma só pessoa, como também diz a passagem aqui na Bíblia, fica difícil para se conservar uma união entre duas pessoas, tornando assim legítima a separação, porque houve de forma errada as traições, as dificuldades da falta de cuidado de uma parte ou de outra. O complicado é que na relação do casamento, e hoje já nos namoro, existe as trocas de energias sexuais que se impregna um do corpo do outro. E aí precisa-se talvez aí de toda uma meditação espiritual para se desamarrar completamente das energias um do outro e assim efetivar uma separação e dessa forma seguir a sua vida, explorando as diversas situações e procurando sempre agir com justiça, com sabedoria, com amor, assim como Deus nos fez. E assim como Ele perdoou Jesus Cristo a Maria Madalena, que era uma prostituta na época, possa dar também o perdão. Portanto, Ele pediu, vai e não peque mais. Ou seja, antes de nos relacionar com qualquer que seja a pessoa, devemos olhar bem se é realmente com aquela pessoa que a gente pretende. Se não for, complicado se relacionar, porque começa-se aí a troca de energias. Isso eu falo, é bom a compreensão, a meditação de cada um, a aproximação de Jesus Cristo para o melhor entendimento, porque a consequência será na vida de cada um. O que eu estou falando aqui é um pensamento próprio meu a respeito do assunto, mas é o que eu vou sentindo à medida que eu vou falando. De toda forma, deve ser uma meditação de cada um, uma conversa de cada um com Deus, sobre a sua realidade, sobre o que você está passando, para tomar decisões que não prejudiquem a ninguém injustamente, de forma errada, né? Mas que possa ajudar a guiar-se nos caminhos certos. Um bom dia a todos, que Deus nos abençoe, sigamos em paz.